Olá, bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Principalmente nesses dias difíceis que estamos vivendo, onde a própria Palavra de Deus está sendo banalizada. Por isso, o tema do nosso estudo de hoje é uma pergunta: quem Deus é para você no dia da adversidade? Quem Deus é para você no dia da adversidade? O texto base está no Salmo 27, escrito por Davi. Salmo 27, versículos de 1 a 5. Está escrito, leiamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Ao escrever este salmo, Davi certamente estava vivendo dias difíceis, marcados por muitas lutas, grandes perigos e aflições. Naquele contexto, Davi sofria a perseguição do insensato e transtornado rei Saul, que, além de acusá-lo injustamente de desejar tomar-lhe o trono, procurava matá-lo e o perseguia com violência. Por isso, Davi vivia fugindo e se escondendo, sendo constantemente livrado da morte pelas mãos do furioso rei Saul e de seu exército. Davi, pastor de ovelhas, homem de guerra, ungido rei, mas ainda não coroado, conhecia e temia Deus, vivia em comunhão com Ele e possuía uma confiança profunda no Senhor. Assim, não revidava ele, Davi, os ataques de seu agressor, principalmente o rei Davi, o rei Saul. Antes, entregava tudo ao Senhor, em quem confiava plenamente. Por isso, logo no início deste salmo, Davi declara sua inabalável confiança em Deus e a reforça com uma pergunta desafiadora dirigida à própria alma: de quem terei medo? A quem temerei? Com essa declaração de uma profunda confiança em Deus, em meio a tantas adversidades, o salmista Davi está nos ensinando duas grandes verdades. Primeira verdade: os dias de adversidade não devem ser ignorados, nem subestimados, mas encarados com seriedade. Segunda, nos dias de adversidade, enfrentamos inimigos não apenas externos, mas também internos, como medos, dúvidas, angústias e tentações. Essas adversidades podem aparecer de diferentes formas, com intensidade variada e em momentos inesperados, mas, inevitavelmente, elas chegam. Agora, trazendo essas adversidades tão presentes nos dias do rei Davi para o contexto atual, percebemos com certa perplexidade que não há nada novo realmente. Também vivemos tempos marcados por lutas semelhantes e grandes adversidades. E neste sentido, a Bíblia Sagrada, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, já nos adverte dizendo: sabe, pois, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens
serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ao analisarmos o texto deste salmo, em que Davi confessa sua profunda e inabalável confiança em Deus, percebemos que ele expõe essa confissão em duas partes bem distintas. Na primeira parte, nos versículos de 1 a 3, Davi, declara quem Deus é para ele no dia da adversidade. Na segunda parte, nos versículos 4 e 5, ele declara o que Deus faz e fará no dia da adversidade para protegê-lo dos inimigos e dos seus adversários. À luz do texto, vejamos quem Deus é para o salmista Davi no dia da adversidade e quem Deus é para nós, o povo de Deus hoje, em tempos difíceis. Primeira parte da declaração de Davi: quem Deus é para mim nos dias de adversidade. Inicialmente, notemos que no versículo 1, o salmista Davi nos ensina essa verdade de três maneiras, empregando três figuras para comparar quem Deus é para ele no dia da adversidade. Primeiro, Deus é luz. Segundo, Deus é salvação. Terceiro, Deus é fortaleza. Vejamos a primeira maneira de dizer quem Deus é no dia da adversidade. Primeira maneira, no dia da adversidade, o Senhor Deus é a minha luz. O versículo 1, em sua primeira parte, diz: o Senhor é a minha luz. De quem terei medo? Observemos que nesta primeira parte do versículo, o salmista Davi usa uma metáfora ao afirmar que Deus é a sua luz. Mas o que é luz? Em primeiro lugar, luz é vida. É aquilo que dissipa as trevas e ocupa o seu lugar. Aliás, a própria luz foi uma das primeiras maravilhas criadas por Deus depois que ele criou os céus e a terra. Como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Luz também representa alegria, segurança e direção. Ela é como lâmpada para os pés de quem caminha e é orientação para quem não sabe para onde ir e nem o que quer fazer ou o que precisa fazer. Aqui me permita uma breve ilustração. Narra certa fábula que uma pessoa caminhava distraidamente por uma grande floresta e acabou se perdendo. Sem rumo, sem direção, depois de muito andar, encontrou um ancião sentado debaixo de uma árvore e perguntou-lhe: o senhor pode, por favor, me indicar um caminho para onde sair dessa floresta? E o ancião calmamente perguntou: para onde o senhor deseja ir? O homem disse rapidamente: para qualquer lugar. Então, sabiamente, o ancião respondeu: nesse caso, o senhor pode seguir por qualquer caminho e em qualquer direção. Assim, meus prezados, é a pessoa perdida na escuridão do dia da adversidade. Sem luz, que é o próprio Deus, ela não sabe o que quer nem para onde ir. Por isso, uma coisa precisamos compreender: os dias de adversidade podem se tornar dias de trevas para todos aqueles que não têm o Senhor Deus como sua luz, a luz que ilumina os seus caminhos, os olhos, a mente, a alma e o coração. E o que é mais sério, os que não têm a Deus como sua luz são por isso indesculpáveis,
Pois a promessa do Senhor Jesus, registrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, é clara e diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, assim como Davi, também nós devemos proceder, colocar em Deus a nossa plena confiança e com toda convicção dizer: no dia da adversidade, Deus é a minha luz. Segunda maneira de dizer quem Deus é no dia da adversidade, segundo Davi: no dia da adversidade, o Senhor Deus é a minha salvação. O primeiro versículo do texto, em sua segunda parte, diz: O Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Aqui, o salmista Davi usou novamente uma figura de linguagem para reafirmar a sua confiança inabalável em Deus. Pois ao declarar que o Senhor é a sua salvação, Davi reconhece que no dia da adversidade, Deus o livra dos perigos reais ou iminentes, dos ataques dos inimigos e das perseguições dos seus adversários. Além disso, como rei, Davi sabia que as adversidades podiam surgir fortes como vendavais, de forma repentina, intensa e inesperada. Mesmo assim, ele, Davi, reconhecia que antes que elas chegassem, antes que elas o destruíssem, Deus se antecipava e lhe concedia livramento. Por isso, ele testemunha no versículo 2 dizendo: Quando malfeitores sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. O que significa isso? Significa que é assim que Deus age para livrar todos aqueles que nele confiam. Mas o salmista Davi vai mais além. No versículo seguinte, ao reafirmar que Deus é a sua salvação em meio às adversidades, ele mostra que sua confiança no livramento de Deus não depende das circunstâncias, mas da certeza do amor e da providência de Deus. Por isso, ele declara no versículo 3: Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. É com essa declaração que Davi nos ensina duas grandes verdades. Primeira, Deus honra aqueles que nele confiam de todo o seu coração. Segunda verdade, não precisamos nem conseguimos enfrentar sozinhos as nossas batalhas, pois Deus luta por nós, inclusive nas batalhas que não vemos. Aliás, isso nos lembra que Davi, desde a sua mocidade, já demonstrava uma confiança gigante e inabalável em Deus. Como exemplo, citamos o episódio em que ele, Davi, ao enfrentar o gigante Golias, conforme está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 47, ele declarou em alta voz ao exército dos filisteus: Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E que declaração mais confiante! Que esta, meus prezados, seja também a nossa atitude do povo de Deus hoje, nesses dias difíceis, nos dias de adversidade. Confiar firmemente no Senhor e saber que do Senhor é a guerra. Terceira maneira de dizer quem Deus é no dia da adversidade. No dia da adversidade, o Senhor Deus é a minha fortaleza.
O versículo 1, em sua terceira parte, diz: O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Fortaleza, na linguagem militar usada por Davi, é um abrigo seguro e firme, um lugar de proteção, de resistência contra os ataques do inimigo. Davi usa essa metáfora para afirmar que Deus não é apenas a sua fortaleza, mas a fortaleza da sua vida. E nele, ou melhor, é nele, em Deus, que Davi se refugia e encontra abrigo todos os dias, e especialmente no dia da adversidade. E, por isso, mais uma vez, ele faz a si mesmo, a sua alma, uma pergunta retórica: a quem temerei? Notemos que essa comparação do Senhor com uma fortaleza é uma das figuras mais usadas por Davi para expressar sua confiança e segurança em Deus. É assim que lemos, por exemplo, no Salmo 46, versículo 1, onde Davi declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aqui aprendemos duas lições. Primeira lição: não podemos evitar o dia da adversidade, mas temos em quem nos abrigar. Segunda lição: refugiar-se em Deus não é fugir da luta, é buscar nele força, segurança, preparo para enfrentar os inimigos visíveis e invisíveis. Se Deus é a nossa fortaleza, é nele que devemos permanecer firmes para resistir, lutar e vencer, pois do Senhor é a guerra. Segunda parte agora da confissão de Davi. É onde Davi diz: o que Deus faz e fará para me proteger no dia da adversidade. Como vimos nos versículos de 1 a 3, Davi inicia este salmo com uma profunda declaração de confiança em Deus. Ele confessa quem Deus é para ele em todo o tempo, especialmente nos dias de adversidade, ao afirmar, primeiro, o Senhor é a minha luz. Segundo, o Senhor é a minha salvação. Terceiro, o Senhor é a minha fortaleza. Essa foi a primeira parte, como vimos. Agora, nesta segunda parte, Davi passa do versículo 1 ao 3 para os versículos 4 e 5, mostrando e louvando o que Deus faz e fará para protegê-lo no dia da adversidade. E, aplicando essa verdade a nós, vemos também o que Deus faz e fará para proteger o seu povo hoje, no dia da adversidade. E Davi mostra então 3 maneiras pelas quais Deus o protege e nos protege a nós, o seu povo, no dia da adversidade. Primeira maneira que Deus nos protege. Primeira maneira, no dia da adversidade, Deus me esconderá em segurança no seu pavilhão. A primeira parte do versículo 5 do texto base diz: pois no dia da adversidade, ele, o Senhor, me ocultará no seu pavilhão. Na linguagem militar de Davi, pavilhão era uma tenda bem protegida, colocada no centro do acampamento, geralmente para abrigar o rei ou o comandante, mantendo-o escondido diante dos inimigos ao redor. Davi usa essa imagem para declarar que Deus o esconderá sob a sua poderosa mão, estendida como uma tenda segura, ocultando-o dos inimigos e livrando-o dos perigos presentes ou iminentes no dia da adversidade. Aliás, essa mesma promessa de proteção também nos é dada por Deus no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 22, que declara:
A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Davi também nos ensina neste salmo que a proteção de Deus é certa, mas deve ser buscada. Por isso ele diz no versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pergunta-se, o que Davi está nos ensinando com isso? Ele nos ensina duas grandes lições. Primeira lição: não basta apenas pedir, é preciso buscar a presença do Senhor, pois Ele é o nosso pavilhão, a nossa tenda de proteção e segurança. É a mão estendida sobre nós no dia da adversidade. Segunda lição: Deus não promete que viveremos sem adversidade, mas garante refúgio seguro em meio a todas elas. Segunda maneira que Deus nos protege: no dia da adversidade, Deus me acolherá em sua santíssima presença. O versículo 5, na sua segunda parte, está escrito: pois no dia da adversidade, no recôndito do seu tabernáculo, o Senhor me ocultará e me acolherá. Antes de tudo, é importante lembrar que o tabernáculo e o templo sempre foram para o salmista símbolos da santíssima presença manifesta do Senhor Deus. Por isso, ao descrever mais uma maneira pela qual Deus o protege no dia da adversidade, Davi usa essa imagem para mostrar que o próprio Senhor o acolhe no recôndito do seu tabernáculo, isto é, no lugar mais íntimo e santo, o lugar da comunhão com Deus. Davi está nos ensinando que o Senhor nos acolhe e continuará nos acolhendo quando buscamos a sua santíssima presença. Nela, Deus nos concede consolo, ânimo, confiança para atravessar dores, tristezas e tribulações. Aliás, o próprio salmista Davi nos encoraja a permanecer firmes nessa confiança, mesmo no dia da adversidade, ao declarar no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Portanto, guardemos esta certeza: no dia da adversidade, Deus espera que depositemos nele a nossa confiança. Terceira maneira que Deus usa para nos proteger: no dia da adversidade, Deus me colocará em lugar e em posição inabaláveis. Assim está escrito na última parte do versículo 5: pois no dia da adversidade, Ele, o Senhor, elevar-me-á sobre uma rocha. Inicialmente, precisamos compreender que nas Escrituras Sagradas, o termo rocha representa segurança, firmeza. Figuradamente, aponta para um lugar alto, seguro e de difícil acesso aos inimigos. Um lugar de estabilidade emocional, física e espiritual. Assim, Davi, depois de afirmar que no dia da adversidade Deus o esconderá em seu pavilhão e o acolherá no recôndito do seu tabernáculo, ele declara, por fim, que no dia mau, marcado por sofrimentos, angústia e incertezas, Deus o colocará sobre uma rocha de segurança e proteção. E esta rocha é o próprio Senhor Deus. É assim, portanto, meus prezados, que Deus protege aqueles que, no dia da adversidade,
colocamos nele a nossa confiança, a nossa esperança e fé. Então, ele, o Senhor Deus, concede paz, estabilidade emocional, física e espiritual e fortalece em nós a certeza da vitória no dia da adversidade, pois do Senhor é a guerra. Com isso, o salmista Davi conclui este salmo no versículo 14 com uma firme exortação dizendo: espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Concluo dizendo: à luz do que aprendemos na palavra de Deus, a nossa confiança em quem Deus é para nós no dia da adversidade deve estar firmada, alicerçada em um princípio muito simples, mas profundamente verdadeiro. O princípio do ainda que, ainda assim. Ainda que, ainda assim. Princípio este que nos ensina a confiar em Deus apesar das circunstâncias. E o princípio é: ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira mente, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que se estourar contra mim a guerra, ainda assim confiarei em Deus. A todos vocês, a paz e a graça de Deus. E lembrando, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E mais, lembrando, Jesus está voltando. Amém.